minha história é a história eu acredito assim, que é filho de duas pessoas que tentaram melhorar um pouco de vida, né? Meus pais saíram do interior lá da Bahia, foram para um lugar chamado Jabur, que é no interior, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, que é um subbairro de Bangu. Na verdade chamam de Senador Camará, todos aqueles bairros ali, naquele conjunto de bairros ali que circundam Bangu, que é o bairro maior, né? Então eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, que significa que sim, você vai jogar bola de gude, vai soltar pipa, não era um grande... Meus primos eram muito melhores do que eu em soltar pipa, mas de vez em quando eles me ensinavam a soltar pipa, jogar bola de gude, esse tipo de coisa de uma criança do subúrbio comum, né? Bom, a infância dele foi praticamente comigo, né? Ele foi criado praticamente comigo. Então aqui ele vivia à vontade. Quer dizer que toda criança que vive aqui a rua não tem saída, então eu brincava aqui na rua. Jogava bola de gude, jogava futebol e era isso que ele se divertia aqui. Porque a mãe dele trabalhava, o pai também, então ele ficava mais aqui. O estudo foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu agradeço muito aos livros. Na verdade, eu acredito que também os livros me tiravam um pouco da realidade. Assim, eu sempre gostei dos livros porque eles fazem não enxergar muito a realidade que está ali em volta, né? Você meio que ignora muitas coisas que acontecem na sua vida, muitos problemas que você tem. Então, os livros te trazem essa possibilidade de você abstrair, de você sair daquele mundo, né? Mas é uma infância normal, uma infância, aquelas escolas próximas de onde você mora mesmo, né? Que é muito comum no subúrbio você estudar perto das escolas, né? Mas eu acredito que um ponto importante assim, na minha vida também foi quando eu, na 8ª série, eu consegui passar na Escola Técnica Federal, que é uma escola até tradicional aqui no Rio de Janeiro, uma escola pública tradicional no Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo era uma escola que me ensinou muito a respeito da disciplina, assim, liberdade, porque lá você tinha, nas outras escolas que eu estudei, sempre você tinha uma professora, né, tomando conta de você. Lá não, lá eles deixavam você livre, assim, né? Então eu aprendi muito a ser responsável na Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, né? E foi aí que o trem entra na minha vida, assim, né? Eu viro um daqueles trabalhadores que pegam trem, na verdade o estudante, né? Que pega aquele trem todo dia. Então eu acho que o trem tem uma importância fundamental na minha vida, assim, né? Essa coisa de você acordar 4h40 da manhã, 5 horas da manhã, e depois você pega o ônibus, e depois pega o trem, e anda, sei lá, 1 hora, 1h30 de trem, estuda, e depois volta para casa, também pega o trem de volta. Mas nesse ano em particular foi meio complicado para mim, porque foi o ano específico que minha mãe morreu. Assim, eu lembro que minha mãe faleceu no dia que eu estava estudando até, né? Eu tinha chegado um dia do colégio, conversado, e no outro dia ela faleceu, assim. Então eu lembro que esse foi um momento muito marcante na minha vida. Então eu acho que eu tirei muito desse momento da minha vida para seguir em frente, seguir adiante e não reclamar muito, não parar para pensar como é difícil, como são difíceis as coisas. Eu sempre encarei de forma positiva, né? Eu sempre encarei, bom, é difícil, mas vamos lá, vamos partir para cima e uma hora vai dar, né? Bom, eu lembro que quando eu estava estudando engenharia na UFRJ, saiu um processo seletivo do Detran. Né? Aí eu lembro que assim, o salário era um salário razoável, para mim era muito dinheiro naquela época, assim, né? Porque era um processo seletivo porque parece que o Detran estava se reestruturando e queria botar alguns universitários para trabalhar. Eu fiz para vistoriador do Detran. Então eu lembro que eu estudava, fazia universidade, e depois eu ia para o posto do Mendanha, lá no Detran, em Campo Grande, para trabalhar, né? Então eu lembro que essa fase foi uma fase muito boa da minha vida, começou a melhorar na minha vida, porque eu lembro que aquele dinheiro fazia muita diferença na minha vida, assim, né? Então eu sou muito grato a esse processo seletivo do Detran, porque permitia que eu estudasse e trabalhasse ao mesmo tempo com um salário razoável na minha vida, né? Então a partir desse momento eu senti que eu poderia
atingir outros patamares, né? Porque eu tinha tempo sim, eu trabalhava, mas eu conseguia administrar meu tempo para estudar e trabalhar ao mesmo tempo e ter uma boa grana por mês, assim, né? Não era tanta grana, mas para mim fazia uma grande diferença, né, nesse momento. O Filipe era uma pessoa que trabalhava, se cobrava muito, né? Uma pessoa que exigia muito de si mesmo, trabalhava de uma maneira procurando aperfeiçoar, né? A maneira de trabalhar, era sempre correto e ajudava muito os amigos, né? Os companheiros de serviço, né? Ajudava muita gente. Às vezes eu tinha dúvida, porque a gente trabalhava dependendo do serviço dele, eu dependia do serviço dele, então tinha que ler o laudo que ele fazia, né, que ele preenchia, os dados dos veículos, e a gente tinha dificuldade de saber numeração de chassi, porque é uma codificação que a gente que identifica país, que fabrica, onde o veículo é fabricado, algumas coisas assim, e ele sempre orientava a gente para a gente não errar nesse sentido. O Rui podia ajudar a gente, ele ajudava, mas não ficava muito em cima da gente, você errou assim, quando ele via que a gente errava, ele ia lá e explicava para a gente, dizia que a gente errou, mas dizia como é que era para se fazer. Algum tempo depois abriu o edital para auditor fiscal do trabalho. Eu falei, bom, esse é um concurso bom, né? Tem o mesmo salário de auditor fiscal da Receita Federal, então eu comecei a estudar com afinco para auditor fiscal do trabalho. Aí eu lembro que, para minha surpresa, assim, eles anularam umas 10 a 12 questões dessa prova de segurança do trabalho. Eu acho que eles perceberam que assim, ninguém seria aprovado naquela prova se eles mantivessem. Bom, esse é um chute que eu tenho, né? Porque é difícil você ver tantas anulações em uma prova apenas, né? Aí eu lembro que com essas anulações todas eu consegui ser aprovado para auditor fiscal do trabalho, né? Eu lembro que eu acordei assim, esperando a Lan House abrir, né? E quando abriu a Lan House eu cheguei lá e vi que meu nome estava na lista, eu meio que gritei na Lan House, e o pessoal meio que quem é esse louco aqui que tá... Passei, né? Tipo, alguma coisa desse tipo e aí a minha vida realmente mudou. Depois que eu fui para o Espírito Santo, eu percebi que eu tinha que alçar outros voos, fiz um curso de Direito, formei em Direito e comecei a estudar efetivamente para Magistratura Federal, já que era a carreira que eu almejava, assim, né? Eu falo sempre que o estudo é que promoveu essa mudança efetiva, uma mudança grande na minha vida, né? Então eu devo tudo ao estudo. Por isso que eu falo que o método do estratégia é um método muito importante, que é voltado para os PDFs, voltado para aquilo que vai cair efetivamente na sua prova, já que a gente tem uma bateria de questões, e com o básico da teoria que você vai ver na hora da prova. Assim, nem muito mais, né, nem menos do que você vai ver efetivamente. A gente sempre está moldado, está voltado para a resolução das questões, para aquilo que o aluno vai encarar lá no final desse processo, né? A estratégia de concursos valoriza muito os seus professores e eu acho que esse é um novo desafio para a minha vida, porque se manter sempre dentro da qualidade dos professores de estratégia, dentro da dimensão que é o estratégia concurso, então eu encaro isso também como um desafio, porque eu sempre preciso me manter atualizado, sempre preciso estar lá desafiado pelos alunos, que isso é importante. Às vezes os alunos vêm com umas perguntas, aí você fica pensando, tem que refletir sobre aquela pergunta que tem uma certa profundidade e você precisa se manter atualizado. Então, é mais ou menos essa a minha trajetória um concurso da magistratura. E é óbvio que quando sai o resultado lá da prova oral é um momento único na sua vida, né? Você fica meio paralisado, assim. Então passa um filme na sua cabeça, desde o momento lá da sua mãe quando você era pequena, que você, por exemplo, quer demonstrar isso para ela, assim, bom, pelo menos valeu algum esforço que você fez na vida. Eu sempre moldei a minha vida a dar uma resposta para todo o trabalho que os meus pais tiveram na vida deles, entendeu? Então por isso que eu não acho que seja uma coisa muito grande, não, porque eu acho que o esforço que os meus pais fizeram foi muito maior do que qualquer outro que eu tenha feito na vida. E eu me orgulho disso porque é o único de nós que chegou até lá. O
que mudou na minha vida depois que eu virei juiz, assim, em essência, não muita coisa. Eu acredito que, assim, em essência, eu não mudei muito. Então, eu sou sempre esse mesmo Filipe quando eu chego em casa. Ninguém me respeita na realidade, né? Meus amigos não me veem diferente porque eu sou juiz. E isso eu acredito que seja bastante importante para me manter com uma certa... eu sempre falo assim, você tem que ter uma boa noção de si. É óbvio que quando você é juiz, você tem uma responsabilidade muito grande, você está lidando com a vida das pessoas. Às vezes você não dá a decisão perfeita, porque muitas vezes você tem que ser mais célere do que dar aquela decisão perfeita. Muitas vezes a velocidade da decisão, a celeridade da decisão é muito mais importante do que mesmo a qualidade dela. Você não tem muito tempo para ficar parado para decidir. Mas eu não deixo isso ser um peso na minha vida. Eu não acredito que isso seja um peso na minha vida, porque eu encaro tudo na minha vida como um desafio, e os desafios existem para serem superados, né? Então é mais um desafio que espero superar a contento. O que eu mais me orgulho no Filipe como profissional é realmente esse senso de responsabilidade. Eu lembro que quando ele estava na Força Tarefa, a gente conversava muito e ele sentia ali como, não só como responsável por aquilo, pelo cargo dele, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, para poder atuar no sentido de minimizar esses danos, né? Essas coisas que acontecem, que a gente sabe que acontece aqui no país. Eu acho que ele foi para isso. Eu acho que profissionalmente é isso, esse senso dele de poder atuar como ser humano, para melhorar a condição das pessoas. Se eu pudesse me definir num termo, né, eu sempre acredito que eu estou numa busca incessante. Eu acho que essa é a ideia. Eu sempre estou nessa busca incessante. Então, com certeza eu não terminei ainda essa busca. Então ainda vou continuar até o fim, né? Até onde eu tiver a oportunidade.